Obrigada por participar aí dessa conversa comigo, a Kari. Muito obrigada por Oi, disponibilizar esse oi. tempo. A Kari, gente, pra quem não conhece, eu vou pedir pra ela dar uma introduçãozinha dela, mas ela é uma engenheira de software trabalhando na Microsoft de Vancouver e ela tem uma bagagem muito interessante, uma história muito interessante que eu acho que vocês vão gostar e ficar muito inspirados. Então, a Kari, bem-vinda e eu queria que você desse uma introduçãozinha aí de você. Obrigada aí, Amanda, pelo convite. Como você já falou, eu sou a Kari. Eu trabalho na Microsoft de Vancouver, mas o meu time é dos Estados Unidos, juntinho aí com a Amanda. Fico funcionária remota aqui de Vancouver. A gente pode entrar em detalhes. Talvez a Amanda já tenha falado isso em outros vídeos, quem já acompanha o canal dela, talvez ela já tenha falado sobre isso, mas a gente pode entrar em detalhes do porquê eu estou em Vancouver. É, eu cheguei aqui em Vancouver em setembro de 2021, então nesse momento faz uns 10 meses aí, não sei, eu já não sei contar o Eu tempo. não sei também, não me Ah, pede pra comprar. é, o tempo. É, e realmente, assim, foi uma história muito maluca. Eu fiz ciência da computação na Unicamp e no começo a minha ideia era fazer mestrado e doutorado e seguir a carreira acadêmica. Só que quando eu terminei a graduação em 2019, em dezembro de 2019, meu plano era ir para o mestrado em 2020 e acabei não sendo aceita no mestrado aqui no Canadá, que é onde eu queria estudar. Eu acabei indo fazer outras coisas da minha vida, dado que meu plano inicial, que era ir para o mestrado, não deu certo. Então, nesse meio tempo, eu fui fazer estágio no Google, fiz estágio no Google de Belo Horizonte. Depois que eu terminei o estágio no Google, eu fui trabalhar na Amazon, eu fui full time na Amazon do Brasil. E acabei não me dando muito bem na Amazon e acabei vindo para a Microsoft. Fiquei só 6 meses na Amazon e vim para a Microsoft aqui do Canadá um pouco tempo depois. Então já fiz muitas coisas muito malucas nesses anos aí entre 2019 até 2021. Assim, muitas coisas aconteceram na minha vida. E hoje em dia eu justamente tô tentando seguir os passos da Amanda aí, ser youtuber, ser blogueira, justamente porque eu passei por muita coisa, conheço muitas oportunidades, muitas coisas que vocês podem fazer na vida. Inclusive, eu compartilho a maior parte da minha experiência no Instagram, então me sigam ali no Instagram, @calhueda. E é isso aí, bora bater esse papo, vamos falar sobre muitas coisas aqui hoje. Sim, nossa, só nessa introdução eu já tenho muita pergunta pra fazer pra você. Vamos, vamos. Primeiro que a Kari é muito humilde, né? Porque ela é bem maior que eu ali, não tá eu que tô seguindo os passos dela já. Imagina. Mas é muito legal essa trajetória. E primeiro você falou que você queria fazer um mestrado no Canadá, né? Você tinha alguma coisa com o Isso. Canadá já, tipo, que você queria ir pra lá? O que que era? Excelente pergunta, assim, tipo, eu entrei na Unicamp já querendo fazer mestrado e doutorado, assim, e daí outra coisa interessante sobre a minha vida, assim, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu gostava de matemática na escola, aí eu falei, quero ser professora de matemática, porque eu gosto de falar, eu falei, acho que professor de matemática vai ser legal, assim, e daí eu pensei, pô, professor ganha pouco, né? Não quero ser pobre o resto da minha vida. Aí eu pensei assim, vou fazer então computação, porque na época eu tava fazendo técnico de informática. Eu fui fazer técnico de informática justamente porque era ali parecido com matemática, mais ou menos, Aham. né? E daí eu tava já fazendo técnico de informática no ensino médio. Aí eu falei, vou então fazer computação, alguma coisa relacionada à computação, fazer mestrado, doutorado, virar professora de computação, que daí eu vou ser professora e vou ganhar bem. Uhum. Esse era o meu plano, cara. Com 17 anos eu Que cheguei com essa ideia na loucura, cabeça, não gente. sei como. E você fez curso É, técnico onde? Assim, eu tem fiz pra... na ETEC, lá de Americana, Ah, interior de que São Paulo. legal. Ah, tá. Eu moro em Bauru. Sou de Bauru, né? Interior de São Paulo. Então, eu lembro de Americana, as placas, assim, quando eu ia viajar. Eu cheguei até a prestar vestibular para a Unesp de Bauru. Eu passei em engenharia elétrica lá. Oh, uau. Legal. É. Mas não lembro por que eu não botei computação, não sei. E talvez porque eu achei que era muito difícil passar, não sei. E, mas enfim, daí eu ganhei uma bolsa no cursinho quando estava no terceiro ano do ensino médio. E um professor meu me indicou para um cursinho para eu ter bolsa, ganhei bolsa 100%. Então eu fiz o terceiro ano com ensino médio técnico e fazia cursinho à noite, entrei na Unicamp.
E Nossa, entrei na quanta Unicamp coisa! já querendo. Oi? Quanta coisa! Você fez ensino médio, técnico e cursinho. Cara, eu fiz, e eu não sei como que deu certo, assim, nem me pergunte, assim, tipo, muita sorte, muita cagada. E não sei se pode falar cagada, Ah, mas já eu não foi. marco que esse vídeo é pra criança, então. Ok. É, eu entrei na Unicamp já querendo fazer mestrado e doutorado, então já comecei a fazer iniciação científica, que para quem não sabe é um mini mestrado que você faz durante a sua graduação, é como se fosse uma pesquisinha, uma pesquisa um pouco menor. Falar pesquisinha parece diminuir, né? Mas é uma Um tempo pesquisa mais pequena que você curto, faz com o é. professor. E daí eu fiz 5 anos de iniciação científica. Uau. Geralmente a galera faz 1, 2 anos no máximo. Eu fiz Sim. 5 porque eu realmente estava super investida, assim, em seguir uma carreira acadêmica. E aí o que aconteceu foi que quando eu estava terminando a graduação, eu já tinha feito lá meus 20 anos de iniciação científica. Eu falei, quer saber? Eu cansei da Unicamp, porque eu já tinha feito muita pesquisa dentro da Unicamp, já Uhum. tinha feito muitas coisas dentro da Unicamp, eu queria ir para outro lugar. Mas conhecendo as outras opções que eu tinha, eu não achava que tinha outra faculdade no Brasil que valesse a pena eu ir também. Uhum. A Unicamp já é uma faculdade muito boa, tem outras muito boas também, só que eu já tinha feito alguns créditos da Unicamp, eu já conhecia os professores da Unicamp, então ficava tipo, não tinha nenhuma outra faculdade melhor que valesse a pena eu sair do conforto da Unicamp, entendeu? E aí foi aí que eu comecei a pensar em fazer pós-graduação fora, porque eu já tinha um currículo bom na área de pesquisa, porque eu Certo. tinha feito 5 anos de pesquisa, e o Canadá foi o que mais me chamou a atenção, porque o mestrado no Canadá, o mestrado e o doutorado no Canadá é muito parecido com o que a gente tem no Brasil. Uhum. Porque, por exemplo, geralmente onde a galera vai estudar fora, né? Os Estados Unidos ou o Canadá ou a Europa. Esse é o padrão da galera, Sim. né? Estados Unidos, o mestrado geralmente é pago, é muito Uhum. comum os mestrados serem mais profissionais. As pessoas que conseguem ir acadêmica nos Estados Unidos geralmente saem da graduação e vão direto para o doutorado. Então é um dinamismo diferente do que a gente tem no Brasil. No Certo. Brasil a gente faz graduação, faz mestrado, faz doutorado. Enquanto que na Europa também é um pouco diferente, porque as graduações costumam ser um pouquinho mais curtinhas. No Brasil, o padrão é 4 anos. Na Europa, as pessoas fazem. Muitas graduações duram 3 anos. Não E sabia. justamente por durar 3 anos, as pessoas fazem mais um ano de mestrado. Não é incomum o mestrado durar um ano na Europa. Então, as pessoas fazem mestrado, doutorado. Desculpa, graduação e mestrado em 4 anos. Nossa. Então, também é uma mecânica diferente de como funciona de como funciona no Brasil, quanto que no Canadá é quase idêntico ao Brasil. Você Uhum. faz 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, e foi aí que me chamou a atenção o Canadá. Uhum. Até por conta, acho que do visto também é um país que é um pouco mais aberto, assim, né? A aceitar mais vistos, assim, vindo de outros países, né? Comparado com, sei lá, Estados Unidos. Acho que a Europa seria até mais fácil, né, na verdade, mas... Eu acho que sim, de fato é mais fácil imigrar para Canadá e Europa do que Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem muitas barreiras para imigrar, mas eu nunca quis imigrar na minha vida, nunca quis. Eu queria realmente só estudar e voltar, então eu não tinha nenhuma Certo. preferência por um país que fosse mais fácil imigrar ou não. Porque esse negócio de conseguir visto para estudante, no geral, é muito tranquilo para qualquer país. Se você conseguiu Certo. ser aceito em uma universidade, eles vão te dar o visto para estudar. Uhum. Então, eu não tinha preferência por um país que fosse mais fácil eu ficar no país depois de terminar o mestrado, o doutorado, porque para mim, eu só queria voltar pro Brasil. E isso também mudou na minha vida, assim, hoje É, eu já ia te eu perguntar já se você tem planos de voltar. eu não tenho plano de voltar e também não tenho uma preferência muito forte por ficar, assim. O que acabou acontecendo é que eu vim pra cá. Na verdade, eu tinha essa oferta da Microsoft já fazia alguns anos e eu não queria ir pra Microsoft, por isso eu acabei indo pra Amazon no Brasil. Uhum. E daí que aconteceu que eu não curti trabalhar na Amazon e eu pensei, poxa, não sei para onde eu quero ir, então não sei o que eu quero fazer. Nisso a gente já estava com aquele governo péssimo no Brasil e Covid, inflação torando no Brasil. Falei, olha, acho que eu quero
morar fora do Brasil e ver o que acontece, assim. E eu vim pra cá e gostando, então, mas não tenho planos muito fortes, assim, de, nossa, nunca mais quero voltar pro Brasil. Eu tenho Aham. muitos amigos que têm essa sensação, não sei se você tem essa Não, sensação, eu tô assim, tipo, não essa, consigo pensar em é, pra sempre ou, tipo, muito long term, assim, né? Tudo pode uhum. acontecer. Eu tô aqui vivendo por enquanto. Tô morando no Canadá, mas ano que vem o plano é ir para os Estados Unidos aí, morar pertinho da Amanda. E vamos dar muitos rolês juntos, eu espero. Sim, E, então, tô deixando minha vida me levar um pouquinho, top. depois de tantas loucuras, de trocar de plano tantas vezes. E eu quero muito chegar no ponto que você falou que você não curtiu muito trabalhar na Amazon, né? E eu tenho algumas ideias, mas eu queria que você falasse. Só que antes da gente entrar nesse ponto, eu queria voltar ainda um pouco para seu momento de graduação, porque você fez 5 anos de iniciação científica, o que é bem impressionante, né? E como você achou tempo ou, assim, por interesse de fazer estágios fora também? Porque eu vejo muita gente ou foca, tipo, muito na área acadêmica e fica muito forte ali, ou começa a fazer estágio desde muito cedo na faculdade, né? Então você fez meio que os dois muito forte. Então eu queria que você compartilhasse um pouco por que você quis, né, começar estágios e como começou esse processo. Excelente pergunta. É uma história também muito interessante isso. Eu entrei na faculdade já querendo fazer pesquisa, como eu já falei 1000 vezes aqui. E mais do que isso, eu entrei na faculdade achando que eu não gostava de programar. Porque eu fiz Uhum, 3 anos de ensino médio, técnico, de informática, e saí sem saber programar. E tem a questão de que o meu técnico era bastante fraquinho, assim, mas uhum. também tinha a questão de que eu não tinha maturidade para aprender. Eu ainda tinha aquela mentalidade de escola de que o professor tinha que te ensinar tudo, sabe? E hoje Sim. eu sei que não é assim. Inclusive, se você estiver assistindo, você está começando na área de programação, começando na faculdade, não espere que o que vão te ensinar na faculdade, te ensinar no curso, vai ser o suficiente para você aprender programação. Programação você aprende vivendo por fora, assim, é igual você ir na aula de inglês da escola e achar que você vai falar inglês, não é assim, você É, tem que praticar. E eu não tinha essa maturidade na época que eu tava fazendo ensino médio, né? Tipo, quem tem maturidade quando tá fazendo ensino médio também, né? bom E ponto. então eu entrei na faculdade muito frustrada em relação à programação. Eu achava que não era para mim a área de programação, então justamente eu ainda gostava, achava muito fascinante, mas eu não me sentia confortável, não me sentia boa o suficiente para trabalhar com programação. Inclusive, também tem uma outra questão que eu falo muito, que a parte mais difícil de se fazer computação é que tem sempre alguém que já fez um monte de coisa mais do que você, assim. Aham. Quando você entra num curso de medicina, os seus colegas não vão virar para você e falar: Nossa, esse domingo eu operei o joelho do meu avô ali, ó, ficou bala. Ninguém vai falar isso, mas você vai chegar segunda-feira na aula de ciência da computação, algum curso de computação, e alguém vai falar: Fiz um aplicativo, fiz um Iniciei, site, fiz um freelance, e a criei uma galera vai startup, de abrir uma repente. startup, nossa, ganhei um hackathon, vai ter tudo isso, porque é uma área que permite autodidatismo, permite você fazer Sim. muitas coisas. Que entra até a questão Então, de se vale a pena fazer ou não a faculdade, né? Que eu já coloquei minha opinião várias vezes que vale a pena, não sei a sua opinião. eu também acho que super vale a pena, assim. Até porque a faculdade é muito mais do que aprender, aprender as disciplinas do curso, né? Uhum, Mas enfim, essa fica discussão mais pra frente, sim. assim. É, mas então eu me sentia muito inadequada pro curso, porque eu fiz 3 anos de técnico, não sabia nada. E cheguei na faculdade, um monte de gente sabia um monte de coisa, e eu não sabia nada. E falei, então é isso mesmo, vou investir na área acadêmica. Fiquei ali focar na área Certo. acadêmica, eu não queria nem fazer estágio, nem nada, porque eu achava que não era pra mim. E aí, chegando assim, mais pro final do curso, quando eu tava no meu 4º ano, eu, ainda nessa sensação de que eu não sabia programar nada, Uhum, um dia eu fiz um curso, uma empresa perto da Unicamp ali, tava oferecendo um curso de React, assim, uma uhum. coisa bem bobinha, de uma semana na época das férias de julho. Aí eu fui lá fazendo, tava fazendo nada mesmo. E eu falei, pô, olha só, é Que fácil, assim, legal. não, dado que eu estudo e alguém me ensina um pouquinho, tem algum um guia, assim, eu conseguia fazer. Eu falei, pô, não é tão ruim assim. Uhum, E daí eu fiquei com isso na cabeça e falei, quer saber, eu vou tentar fazer um estágio. Fiz um estágio de férias
na Movile, que era a empresa que é dona do iFood. Que Uhum. na época a empresa chamava Wave, hoje em dia chama Sync, que é uma empresa de mensagens no Brasil. E eu trabalhava no time de inteligência artificial deles para criar chatbots. Que legal. Então, porque eu trabalhava com inteligência artificial na minha iniciação científica. Certo. Daí me chamaram pro time de IA deles, para chatbot. Gostei pra caramba, achei muito legal. Mas só confirmou a minha vontade de voltar para pós-graduação. Porque apesar de eu gostar do ambiente ali, eu falava, putz, eu não sinto que eu tô aprendendo tanto. Certo. Eu não achava desafiador o suficiente, eu achava que eu estava só empregando os Fazendo conhecimentos que eu já coisas. Sim. tinha. Exato, eu achava que eu estava só fazendo o que eu já sabia, uma coisa traz a outra ali. Eu achei sensacional, a cultura da empresa muito boa, meus colegas, amava todo mundo, muita gente eu converso muito até hoje, mas eu falava, poxa, na época eu tinha, sei lá, 22 anos, eu falava, eu não quero ter esse ritmo de aprendizado que eu tenho a partir já dos 22 anos, Sim, sabe? certo. Eu quero continuar aprendendo mais e decidi, então, fiz 3 meses de estágio, me perguntaram se eu queria ficar lá, ser efetivada, eu falei, não, obrigado, e voltei para pesquisa. E daí eu estava já no meu quarto ano, indo para o quinto ano, que é o último ano da faculdade. E eu pensei assim, tá, o que eu quero fazer, né? Foi aí que eu cheguei naquela conclusão que eu já tinha comentado uns minutos atrás, que como eu já tinha feito 5 anos de Unicamp, eu achava que não fazia sentido para mim fazer mestrado na Unicamp. Eu queria fazer Certo. mestrado fora, num lugar maior. E esse era então o meu plano A. Mas meu plano B era sim fazer mestrado na Unicamp, caso não desse certo alguma pós-graduação fora, porque pós-graduação fora é muito concorrido, né? É Sim. muita sorte. Muita referência também né, e tudo Não, mais. é muita sorte, assim, você tem que depender de muitas coisas, assim, tipo, enfim. A gente pode falar sobre isso mais pra frente. E então meu plano B era fazer mestrado na Unicamp, só que nesse ponto já tinha muitas incertezas rolando. A gente já estava no governo Bolsonaro, assim, e muita gente perdendo bolsa. Tinha colegas meus de laboratório que, mano, o pessoal, assim, bom, assim, Aham. dia pra noite perdendo bolsa. Nossa. Porque o É, governo foi. cortava Eu por lembro também inscrição. dessa que foi, assim, assustador. Eu peguei antes, assim, um pouco antes de começar todos esses cortes. Então, tipo, eu tive Uhum. bastante sorte ali, mas depois foi tudo assim. Não saía nada. Foi bem estranho. Nossa, era desesperador. E já a bolsa já não é muito grande, gente. Uhum. Pra quem não sabe, a bolsa de mestrado é R$ 1.500. Sim. E quando eu entrei na faculdade, ainda R$ 1.500 era bastante dinheiro. Eu entrei em 2015, ainda era um dinheiro razoável, dava pra viver legal. Mas assim, 2019, 1.500 já começava a ficar bem É, apertado. E hoje em dia, 1.500 não é nada, né? Tanta inflação que teve no Brasil. Então, eu já sabendo disso, que 1.500 ia ser uma coisa apertada, eu tive uma ideia brilhante, maravilhosa, assim, eu não sei de onde que eu tirei, a minha cabeça é muito cheia de boas ideias malucas. Eu falei assim, vou fazer estágio nas Big Techs, as Big Techs pagam muito bem, mesmo para estágio, sim. e daí eu vou guardar dinheiro para fazer meu mestrado tranquilamente. Olha as ideias de Genial. Jerico. Eu falo isso porque a ideia é muito maluca, mas enfim, daí eu estudei para fazer as entrevistas Big Techs, fiz entrevistas para o Google de Belo Horizonte, para o Facebook de Londres, para a Microsoft dos Estados Unidos, né, que é onde a Amanda fez estágio também. Eu não passei na do Face, mas eu passei na do Google e da Microsoft. E foi uma doideira infinita, porque a Microsoft falou assim: você já está muito perto de se formar, então a gente não vai te dar um estágio, a gente vai te dar uma oferta de full time, de funcionário efetivado mesmo. Eu falei, ah, mano, não quero não, porque eu vou fazer mestrado. Eu aceitei a oferta, mas ela ficou lá esquecida para Certo. sempre, assim. Meu plano era fazer mestrado. Então, Certo. o que aconteceu foi que eu fui pro Google, fiz 3 meses de estágio no Google, e o plano era fazer mestrado. Então, quando a gente termina o estágio no Google, eles perguntam se a gente quer fazer entrevista de conversão. Você faz 2 entrevistas para ver se você quer, para ver se eles vão te dar uma oferta para ficar lá Olha, então não é sempre. direto, você tem que fazer outro processo, assim.
No Google é diferente. No Google e na Amazon você tem que fazer outro processo. Olha só, interessante. Aham. E daí, na época, eu falei pro Google que eu não queria fazer essas entrevistas, porque eu ia pro mestrado. Eu não queria uma oferta de full time. E daí eles falaram, tudo bem, você vai fazer mestrado, aí você volta como estagiário no mestrado. Tudo bem, o Google pega estagiários de mestrado. Aí eu fui fazer mestrado na Unicamp, isso em março de 2020. Ok. E então, vocês sabem o que já aconteceu aí, né? Eu falei que ia fazer mestrado na Unicamp, mas na época eu achava que eu ia fazer mestrado no Canadá. Daí começou a pandemia, eu não passei no Canadá, que eles falaram que não estavam pegando alunos internacionais, Sim. porque nem tinha mesmo como ir. Me ferrei. Aí eu fui fazer mestrado na Unicamp e acabei não me dando muito bem, assim, porque tava naquele período de incerteza. E nesse ponto, gente, eu jurava tanto que o mestrado no Canadá ia dar certo. Jurava tanto, assim, que quando não deu certo, fiquei muito chocada. Eu fiquei muito mal. Eu tenho depressão, assim, que pensa assim, eu Nossa, investi você tava com todos os 5 anos da planos minha pro graduação. Canadá. Cara, eu tinha investido 5 anos de graduação em pesquisa ali muito, muito forte. E tinha falado pro Google que eu não queria ir, porque eu ia fazer um mestrado no Canadá, e de repente não ia rolar esse mestrado no Canadá. Eu fiquei Nossa. muito, muito mal, muita merda. Falei pra minha orientadora do Brasil, da Unicamp, inclusive tenho um carinho muito grande por ela até hoje, a gente se fala de vez em quando, a Sandra. Falei pra ela, foi mal, não consigo continuar, assim, fiquei um mês deitado na minha cama, pensando na minha vida, assim. E Nossa, que daí difícil. eu fiquei muito mal, fiquei muito mal. Um plano aí de uma vida, assim. E aí eu pensei assim, quer saber? Eu acho que eu não tô com vontade de fazer mestrado agora, mesmo se for na Unicamp. E gostei da minha experiência no Google, foi legal, vou voltar pra indústria. Vou ficar na Dá mais uma indústria um chance. pouquinho e ver o que acontece. Aí eu até mandei mensagem pro RH do Google, perguntei se eu podia fazer as tais entrevistas de conversão. Tinha passado uns 2 meses que eu tinha saído, não tinha sido muito tempo. E daí eles falaram que eu até podia, só que eles já tinham fechado todas as vagas com os estagiários que quiseram ficar. Então eu tinha que esperar abrir vaga de novo. Sabe-se lá Deus quando que ia abrir essas vagas, assim. E spoiler do futuro foi abrir de novo as vagas um ano depois. Nossa. Então, assim, não teria como eu ter ficado um ano sem trabalhar, esperando, ainda mais que podia ser que eu não passasse na entrevista, não fazia sentido, né? Aí eu fui entrevistar em outros lugares. Eu sempre conto essa Desculpa que a história de Shine tá pegando todos os brinquedos que faz barulho possíveis. eu Para, fiz. Shine. Desculpa, continua. Imagina. E onde eu parei na história mesmo? Que você não Deu podia branco. esperar a resposta do Google, então. Aí eu fui procurar outros empregos e eu conto essa história com muito orgulho que eu apliquei para 30 vagas, 30 empresas diferentes no Brasil e 17 nem responderam, assim. Eu tenho muito orgulho de contar essa história porque eu vejo muita gente falando que tem dificuldade de arranjar emprego e a pessoa, você vai ver, a pessoa aplicou para 2 vagas, assim. Eu falo, gente, eu tinha Google no currículo, eu tinha diploma na Unicamp, e eu apliquei para 30 vagas e mais da metade não respondeu. Tipo, é normal, tem que aplicar para vaga mesmo, não pode desistir não. Sim. E daí dessas 17 que me responderam, eu acabei seguindo o processo seletivo aí com, sei lá, metade. E as outras metades acabaram sendo coisas que, quando eu trocava ideia com o RH, eu via que não fazia sentido para mim, ou o salário não fazia sentido para mim. Eles queriam presencial lá na PQP e também não fazia sentido para mim. Enfim, N motivos que eu acabei desistindo dos processos. Certo. Aí, das empresas, recebi oferta de 3 lugares, acabei indo para a Amazon do Brasil. Foi aí que eu fui parar na Amazon, não gostei, e daí que eu peguei aquela oferta da Microsoft, estava esquecida há muito tempo atrás, e falei, vamos pro Canadá, vamos lá. Nossa, que demais. Tá, e agora vamos falar um pouquinho das suas experiências negativas ali com a Big Tech, né? O que você não gostou, assim, da experiência? A Amazon, você disse? E bom, e da Microsoft também, né? Se tem alguma coisa também que você não gosta. Então, da Amazon é uma questão interessante, assim, que a gente acha que Big Tech sempre vai ser maravilhoso, né? Todo mundo sonha em trabalhar em Big Tech.
E comigo não foi diferente. Eu falava, nunca me questionei não gostar da Amazon. Na verdade, eu acho que ninguém vai para uma empresa achando que não vai gostar, né? Em minha defesa, ninguém faz isso, assim. É. E, mas eu não tenho nada contra a falar sobre a Amazon, inclusive. Eu não vou falar para Aham. vocês, gente, o Amazon era horrível, na Terrível. verdade, criancinhas no café da manhã. Isso não aconteceu nada demais, assim, Sim. lá dentro. Mas eu dei um pouquinho de azar, não consegui me dar bem com alguns colegas de trabalho, tá? Teve algumas pessoas que fizeram piadinhas que eu não gostava. Ouvi piadinha machista, ouvi piadinha com japonês. Então, acabei não me dando muito bem nesse aspecto. Eu fiquei desconfortável. Cheguei a falar até com o RH e não vi diferença. E, então, esse foi um dos grandes motivos que resolveu me fazer querer sair de lá. E eu acho que foi muito mais assim, um azar Sim. de colegas de trabalho naquele momento. E isso pode acontecer em absolutamente qualquer lugar, pode ter certeza, tá? Eu já vi histórias parecidas na Microsoft, no Google, em qualquer outro lugar, das pessoas entrarem num time que acabou não batendo o santo ali dos colegas de trabalho e Sim. acontece, gente. É verdade. Eu acho que uma vantagem de uma empresa grande, por exemplo, é que quando você não se dá bem com um time assim, você pode mudar para a mesma empresa, em outro time. É um processo talvez mais fácil, vamos falar assim. Porém, isso, como você falou, né? Pode acontecer em qualquer lugar. E eu falo também, né? Tipo, eu dou o exemplo da Microsoft, que é o que eu conheço, né? Tipo, tem tantos times e cada um tem sua microcultura, né? Então, todos idealmente teriam que seguir a cultura da empresa em si, né? Então, se a cultura tá bem focada nesse tipo de coisa, por exemplo, de respeito, né? De ter a sua voz ouvida, assim. Então, todo mundo idealmente teria que seguir isso e o RH e tudo teria que fazer ações, né? Mais efetivas. Só para deixar claro assim, só para não parecer que o RH da Amazon é horrível também, quando eu tava quase saindo, teve um outro gerente de um outro time que ficou sabendo da história minha, do porquê que eu tava saindo. Ele me mandou mensagem no chat da empresa e falou: quero conversar com você. E ele falou: ouvi sua história, que eu já tava fazendo um barulho ali dentro, né? E ele falou: não, vem pro meu time. E tinha uma outra moça que tava no time desse gerente e ela falou que ele era maravilhoso, que ele realmente se importava com essa questão de diversidade. E eu realmente até fiquei tocada pela história do cara, assim. E até iria pro time dele, mas na época eu já tava com as malas prontas para ir pra Microsoft, assim. Então, aí não fazia mais sentido. Mas eu acho que em qualquer uma das empresas a gente consegue ter experiências tanto maravilhosas quanto péssimas. Sim. Até porque essas empresas são muito grandes, gente. A Microsoft tem 200 mil funcionários. E a Amazon tem mais ainda. A Amazon tem 1 milhão de funcionários, se contar com a galera dos warehouses, assim, né? A galera que trabalha no site mesmo. Gente, vocês conseguem ter noção, sabe? O que é 200 mil funcionários? O Google tem 27 mil engenheiros de software, sabe? O iFood, até o iFood, que é uma das maiores empresas do Brasil, eu acho que não tem nem 3 mil engenheiros. Olha a diferença, assim. Olha a diferença A dimensão de escala, sabe? sem noção, né? Eu acho que E vocês podem espalhado ter ainda, né? todo tipo de experiência, exatamente. E ainda tá espalhado em vários lugares, tipo, do culturas mundo. diferentes. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, muitas vezes o que é ofensivo pra gente, pra outra pessoa é normal. Então tem que ter todo aquele negócio de, assim, educar mesmo, né? Tipo, pra todo mundo se entender e trabalhar bem. E a Amazon era no Brasil, né? A Amazon e o Google. Era no Brasil. A Amazon, São Paulo, o Google em Belo Horizonte. Legal. Então, ó, aí também é um negócio muito legal, porque as pessoas sempre pensam, pra Big Tech eu tenho que ir pra fora do Brasil, né? Dá pra trabalhar no Brasil, ou tem gente que pergunta, né? Se eu for pra Microsoft, eu tenho que ir pra Seattle, né? Gente, a Microsoft no Brasil tá com muita vaga pra software hoje em dia, viu? Aí, gente. Muita vaga. O que tá acontecendo é que o pessoal tá trabalhando remoto. Eles estão com vagas no Brasil, pra contratar engenheiros no Brasil, que é o mesmo esquema que eu tô fazendo aqui em Vancouver, né? Eu tô aqui em Vancouver trabalhando com o time dos Estados Unidos. E é a mesma coisa no Brasil. O pessoal fica no Brasil trabalhando com o time dos Estados Unidos.
4 horas de diferença no horário de verão e 5 horas de diferença normalmente, então não é o fim do mundo. Uhum. E é isso aí, o É, pessoal faz isso. e fica até a dica, assim, pra às vezes a pessoa tá com medo de aplicar, porque, ai, não, eu vou ter que me comprometer a mudar. Não, aplica, faz entrevista, isso é tudo conversado, né? Até o prazo que você vai, quando você vai começar é conversado. Igual a Kari tinha a oferta ali parada e conseguiu ressuscitar a oferta e deu tudo certo. Aham. Então não precisa ser tudo, assim, tudo tem. Não precisa ficar muito ansioso, né? Imediatamente, né? Vai fazendo passo a É, passo. eu vejo que no geral a galera bota tanto valor em Big Tech, sabe? Bota lá num pedestal ali, no Monte Olimpo ali, Uhum. e fica paralisado por isso, assim. Acha que se você aplicar, vai ser a sua única chance na vida de entrar naquilo. Então, se você não passar, você se ferrou, nunca mais entra naquela empresa. Isso Uhum. não acontece. Tipo, se você não passar, tudo bem, você tenta daqui 6 meses de novo, não tem problema nenhum, é super comum isso. Eu tenho amigos Sim. que não passaram 3 vezes, daí passaram na quarta, passaram na quinta, tipo, super normal. E a mesma coisa a questão de recusar a oferta. Você não passa, se você passar e não quiser ir, você falar, ah, vou para outro lugar, não tem problema, ninguém vai falar daqui 2 anos, você recusou uma oferta nossa 2 anos Uhum. atrás. Não Aham. vamos, não, não vamos te aceitar, não. Tipo, as empresas nem podem se dar o luxo desse tipo de Sim, é regalia. muita competição, gente. Muita competição, as empresas estão sim desesperadas por profissionais. Eu não sei se vocês sabem, mas na Amazon, pelo menos, eu ouvia muito falar que a taxa de sucesso na entrevista é 3%. Ou seja, a cada 100 candidatos que entrevistam, só 3 recebem oferta. A Olha empresa não só. pode falar assim, essa pessoa até recebeu oferta, mas há 5 anos atrás ela recusou uma oferta nossa. Isso aqui não vai acontecer. É, Não vai acontecer. não vai. Sim. Só aplica, galera. A verdade é que a gente fica tão, como você falou, né? Coloca as empresas no pedestal, mas no fim são elas que estão desesperadas para procurar Com para nos achar, certeza. né? Então também tem que dar o valor, né? Até eu, quando eu fui aceitar a oferta, eu não negociei nada. Eu falei assim, não, eu quero ir Menina, agora. Eu tinha uma entrevista marcada com o Facebook da segunda fase. Eu falei, eu cancelei, eu vou cancelar do Facebook. nossa. Eu fui louca, assim. Tipo, eu não tinha também muito. Não tive muito guia em relação a isso, sabe? Eu ficava, Uhum, meu, isso é tipo a minha oportunidade dos sonhos. Tipo, qualquer coisa que eles me derem, eu vou aceitar. Claro que foi uma boa oferta, né? Não tô falando que eles me uhum. deram algo, tipo, ruim. Mas é que qualquer. Assim, depois que você vai ganhando mais experiência, você vai vendo, não, tem que dar uma negociada, ou tipo. Tentar outras coisas para você ter, né, outros estágios ali que vão te fortificar, Exato. né, a sua oferta. Então, isso foi um erro meu, mas Né? Não, o que ficou no passado já foi, né? Hoje você sabe, assim. Mas fica aí a dica pro pessoal de casa, galera. exato, pro Tipo, pessoal quando que vocês vai. forem aplicar pra empresa, e nem, não precisa nem ser só Big Tech, tá? Pra tudo, Sim. assim. Se vocês forem aplicar pra empresas pequenas no Brasil, aplica pra mais de uma sempre. E mesmo se vocês receberem a oferta de uma das empresas, continua os outros processos seletivos até o final. Sim. Daí você tenta negociar com as empresas. Que às vezes você até queria ir para a primeira empresa, só que a segunda empresa que te deu uma oferta tá te pagando o dobro. Aí você fala para a empresa que você queria trabalhar, que a outra empresa está te pagando o dobro e provavelmente eles vão tentar te dar algum ajustezinho, assim. Nem que Sim. seja R$ 100 por mês. Gente, R$ 100 por mês já paga tanta coisa. Sim, sim. Vale muito a pena. Até pra você colocar ali, né, Exato, tipo, seu valor e tudo. É um processo exato. interessante, né? Em questão de aprendizado também, uma coisa que eu recomendo todo mundo é estar sempre entrevistando. Mesmo se você tá feliz numa empresa, tá confortável hoje, você nunca sabe se você vai ser demitido amanhã. Uhum. Você nunca sabe se talvez daqui 6 meses, às vezes seu gerente, que você gosta muito, sai e entra um gerente horroroso. Um gerente É. horroroso vai dificultar muito sua vida e vai te fazer querer sair da empresa, possivelmente. Então é Uhum. bom você estar preparado, estar treinado ali nas entrevistas. Eu já vi muitos profissionais que a pessoa tá há 10 anos na mesma empresa, tá feliz, tá confortável, e de repente acontece algumas coisas dessas, de o gerente saiu, entrou uma pessoa maluca no lugar, e de repente
o cara quer sair para outra empresa, mas faz 10 anos que ele não entrevista. E fica muito mais difícil. E as pessoas às vezes acham que quem que tá na Microsoft, né, deve passar a entrevista de olho fechado, mas não é bem assim, porque você tem que estudar pra entrevista, tipo vestibular, né? Se você tá na Exatamente. faculdade, se você fosse fazer vestibular de novo, você iria passar na faculdade? Talvez não. Então, Exato, estudo. é muito Treino. estudo e treino enfim, eu até, tipo, tô fazendo entrevista, tipo, tô entrevistando, então eu tenho que reestudar e para eu poder fazer a entrevista com alguém. Então, Nossa. realmente, tipo, tem que estar sempre estudando e eu acho que é algo que também, como você falou que quando sua experiência de estágio que você sentia que você não estava aprendendo, né, no ritmo que você gostaria. Eu acho que isso Uhum. também é válido até hoje em dia, pra mim, pelo menos, tipo, parar de só fazer e começar a agregar mais conhecimento e tirar esse tempo tá sendo um desafio, assim. Eu falo que é uma das minhas metas esse ano é realmente achar tempo para expandir, assim, o aprendizado, assim. Sabe uma dica que um gerente meu da Microsoft falou uma vez e eu comecei a adotar, assim, que é a cada, sei lá, uma vez por mês, Uhum. eu olho para como eu tô como profissional hoje em dia e penso assim, se eu fosse fazer uma entrevista hoje, faz de conta que a gente vai numa entrevista hoje, e eu teria orgulho de falar pro entrevistador sobre as coisas que eu tô fazendo hoje? Legal. Tipo, se alguém me perguntasse assim, quais projetos relevantes você fez nos últimos meses, né? Esse tipo de coisa. Se eu olhar para a Kari de 6 meses atrás, eu cresci bastante Uhum. de 6 meses atrás para hoje. Se a resposta for que sim, eu teria orgulho de dizer, ter orgulho de contar as histórias de impacto, eu vejo que em 6 meses eu cresci bastante, eu acho que tá tudo certo, assim. Sim. Se não, aí eu tento dar uma mexidinha ali na minha vida, porque eu acho que realmente é muito fácil a gente entrar numa zona de conforto É. e só ir fazendo as tarefas do que estão mandando a gente, assim. Que eu acho que a gente vê muitas coisas como cruzando uma linha de chegada, né? Passei na faculdade, eu cruzei essa linha de chegada e já dá aquela, assim, aquela parada. Tem muita gente que, tipo, Aham, já deu uma parada. Passei na faculdade, é isso, minha vida já tá feita. E aí aham, você vai aprendendo que não é bem assim. E aí você consegue um primeiro uhum, trabalho, outra linha de chegada, mas eu acho que não é pra ser sofrido, né? Assim, não, eu vou ter que estudar pra sempre. Eu acho que se é algo que você gosta, assim, né? Que tem interesse, não vai ser um sofrimento, mas ao mesmo tempo você tem que ser ativo em achar o tempo, né, para fazer essas coisas, que senão você acaba caindo na rotina, né, do dia a dia, do fazer, fazer, fazer e não, exato. né, não se E preparar. é super difícil essa linha de você se continuar se preparando para tem que tomar muito cuidado para você não surtar também Sim, e ficar o tempo todo no horário de trabalho trabalhando e fora do horário de trabalho estudando para fazer melhor seu trabalho, que sim, também não é nem um pouco saudável. É importante ter uma vida, é importante ter hobbies, é importante você fazer exercício físico, se sim. alimentar bem, ser feliz, ver seus amigos, ver Netflix, descansar. É importante você fazer tudo isso. Então, acho que realmente é uma linha muito tênue, assim. Sim, Eu quando eu mesmo digo tô tentando até achar aprender como. tempo, por exemplo, Exato. eu tento achar tempo no meu horário de trabalho, assim, sabe? Uhum, E eu faço lives, né? Mas é uma horinha só, que nem é, uhum, tipo, 10 serviços. Mas pegar, assim, eu acho que a Microsoft é muito bom porque ela permite, você não precisa marcar horário, né? Ou uhum, cada tarefa que você tem não é estritamente marcada. Então, sei lá, se uhum, você quer tirar uma manhã, eu faço isso no meu calendário, eu coloco bloqueios no meu calendário, então uhum. parece pra todo mundo que eu tô ocupada, pra eu tirar um tempo pra fazer alguma coisa, assim. Eu não sei se tem isso na sua org, mas na minha tem o Day of Learning. Tem isso também na sua? Não, não tem. Eu acho que O não. meu, no meu time, a gente, uma vez por mês, que é toda terceira quarta-feira do mês, vai dar lá pelo dia 18 assim, a gente é um dia e não vai ter reunião nenhuma, não tem expectativa de trabalho nenhum, Que separa seus legal. projetos, suas tarefas, e você vai tirar esse dia para estudar. Realmente é opcional, se você não tá afim de estudar, não precisa, mas Aham. se você quiser, tem um dia destinado para estudar, Que assim. legal, isso é Realmente bacana. eu acho isso bem legal Vou também. trazer isso pra minha org. Qual que é a sua org? Falando nisso. Cara, eu sou do Experience and Device, né, o I+D, mas a minha org
Era. É que mudou de nome, tipo, semana passada, então não lembro, mas costumava chamar CSX Data, que é o maior. Supostamente é o maior time de Data Science da Microsoft. A gente Que faz legal. Data Science pro Windows. Que legal. Então hoje você trabalha com Data Science. Não, eu sou software engineer, mas numa org de Data Scientist. Então, tipo assim, mais da metade, ou talvez até metade da galera dessa org aí, que é umas 500 pessoas, Uau. são Data Scientists. A outra metade é metade software engineer, metade PMs. Certo, certo. Então, mas assim, o que eu faço é para suportar soluções de Data Science para a empresa, assim. Entendi. Que legal. Eu trabalho com um pouquinho de tudo, assim. Eu faço tanto front-end de fazer um, umas plataformas que a galera vai lá configurar modelos de machine learning e tal. Então eu faço front-end, trabalho com TypeScript, com React, HTML, CSS padrão ali de front-end. Faço back-end para também suportar essas plataformas, C Sharp padrão da Microsoft aí, né, o mais comum. Sim. E mas eu faço data engineering também, uso SQL, uso plataformas de job scheduling, muitas coisas de big data. Uhum. E também faço um pouquinho de data science para ajudar os data science, assim. Então, R, Python também tô ali um pouquinho mexendo. Uau, que legal. Muitas Então, tecnologias, né, que eu você tá gosto muito usando junto. eu gosto muito, assim, de poder fazer várias coisas diferentes, assim. É, ao invés de pegar uma que você vai ficar tipo, não, vou aprender tudo disso, você pegou um pouquinho e, tipo, consegue criar coisas bem legais, né? Exato, exato. Eu não sei se vocês conhecem a Sabrina, Ah, ela não já sei se a veio galera falar que vai aqui conhecer. também. A Amanda conhece, mas eu não sei se a pessoa que está assistindo aqui conhece. A Sabrina trabalha comigo aqui na Microsoft de Vancouver também. E ela já trabalha numa coisa mais focadona, assim, um back-endzão, assim, ela trabalha no Visual Studio, Sim. então ela estuda compiladores, sistemas operacionais, já é uma coisa profunda ali num tema só. Uhum. Enquanto eu faço coisas um pouquinho mais superficiais e mais rasas em várias coisas diferentes ali. É Uhum. a diferença da busca em largura e a busca em profundidade, assim, que a gente fala. E eu acho isso também uma coisa muito interessante que vocês podem fazer para a carreira de vocês. Vocês podem tanto se aprofundar numa coisa, quanto falar que saber, eu quero experimentar um pouco de cada coisa e tá tudo válido. Eu faço até design de UI também. Nossa, que Tem de tudo. legal! É, porque É, as possibilidades na carreira da computação eu acho que são muito grandes, assim. Tem muita coisa, as muito. pessoas não sabem. E a Sabrina, vou até linkar o vídeo dela aqui, que a gente também já bateu um papo. Pra quem ainda não Uhum. assistiu, porque é muito legal também. A Sabrina tá aí, né, tipo, também falando bastante e compartilhando, né, as experiências dela, que também são muito legais. É, mas, bom, eu acho que a gente cobriu bastante. Ficou alguma coisa que você acha que a gente poderia falar aí pra galera? Olha, para encerrar, eu gostaria de dar um recadinho pro pessoal a respeito dessa questão de querer trabalhar em Big Tech, assim. Eu... Obrigada aí, Giuseppe, meu namorado espirrando. Tudo bem. Saúde! É, porque eu e a Amanda, a gente tá aqui fazendo todo um trabalho pra gente divulgar essas oportunidades, porque a gente quer que mais pessoas saibam que Big Tech é uma possibilidade. Porque tanta gente olha assim e fala, nossa, Microsoft nos Estados Unidos, no Canadá é impossível, né? Só os gênios, É. só quem Oh, é de Harvard quem vai dera. trabalhar lá, imagina. Então a gente tem todo esse esforço porque a gente quer democratizar o acesso aí as Big Techs. E, tipo, beleza. Mas, pelo menos eu acho muito importante vocês não pensarem que Big Tech é a única forma de ter sucesso numa carreira, que é a única possibilidade. Eu tenho muitos amigos que, durante a faculdade, conheciam algumas pessoas que trabalhavam na Big Tech e eles se sentiam pressionados a ter que ir para Big Tech também. Eles se sentiam mal de estar trabalhando em Sentiu empresas até inferior. sentiam que eles estavam errados Uhum. de trabalhar em até mesmo empresas grandes no Brasil, assim, Nubank, iFood, são empresas gigantescas no Brasil. Eles achavam que eles estavam errados, que eles estavam não usando todo o potencial deles, enfim, sentiam culpa mesmo por não estarem correndo atrás de uma Big Tech. Eu acho isso completamente besteira, assim, uma Sim. pressão irracional que as pessoas colocam nelas mesmas. Mesma coisa em relação a passar em Big Tech, quanta gente que eu vejo, assim, tá no primeiro, segundo ano e já tá, tipo, preciso pra Big Tech, Uhum. preciso pra Big Tech, a pessoa se acha, tu acha que
tem que fazer isso para ser alguém na vida. Eu vejo isso principalmente o pessoal que faz universidade pública, né? A pessoa já, como ela já conseguiu passar no vestibular muito concorrido, a pessoa acha que ela tem que continuar ainda se mostrando muito mais. Agora que já passou na USP, agora então tem que passar no Google, é óbvio. Tipo, e não é assim não é assim que funciona. E eu acho muito importante vocês fazerem essa reflexão, tanto por questão de não se pressionar, porque não tem sentido nenhum. Big Tech não é sinônimo de felicidade, e não passar em Big Tech não é sinônimo de infelicidade. E porque também eu vejo muita gente que botou tanta pressão nisso de passar em Big Tech, passar em Big Tech, passar em Big Tech, e aconteceu de alguma dessas pessoas não passarem, porque obviamente depende muito da sorte, depende do momento, depende de tantas coisas. E a pessoa fica muito mal. Até porque o processo seletivo é algo que ainda é muito discutido, né? Até hoje em dia, porque assim como o vestibular, você tá realmente, né, uma prova ali naquele dia, né? A pessoa pode, naquele dia pode ser que não estava muito bem, a ansiedade já bate, tipo, você não né, não tá dando o seu 100%. Muito difícil você dar um 100% num ambiente de tanta pressão, assim, né? Então, eu acho que eu vou dar second, né? Tipo, vou concordar com tudo aí que você falou. E também tem muitas outras, tipo, como eu falei, tem muitas outras possibilidades no mundo tech. Além das big techs, tem muitas empresas que são vendors, por exemplo, que elas trabalham. Eu até tenho uma amiga que eu vou trazer ela aqui também, que ela trabalha na Avanade, que é tipo uma vendor da Microsoft. Então ela trabalha por projetos, o que também é bem legal. Então a cada, tipo, meses em meses ela vai trocando e vai trabalhando para empresas grandes, tipo, diferentes. O que também é muito legal, daí você ficar, eu não vou conseguir trabalhar no mesmo projeto sabe, por muito tempo. Então, pode ser uma possibilidade legal. Uma startup, você pode criar uma startup, você pode participar de uma startup, que também eu acho que deve ser muito legal você poder, tipo, tá ali no comecinho de uma empresa e dar tudo, assim, ainda mais quando você é jovem, né? Eu acho isso muito legal. Além das empresas do Brasil e... Enfim, eu fiz o mestrado de São Carlos, então tinha muitas empresas ali também de tecnologia que eram muito legais e também já estavam, tipo, super modernas, assim, no sentido de modelo de trabalho e tudo. Então, é muito legal. São Carlos tem muita startup, né? Então, gente, abram a cabeça, sabe? Mano, você tem 20 anos e tá aí pensando, quer trabalhar no Google, tipo, uma besteira da vida de vocês, assim, de fazer isso. Abram a cabeça, experimentem de tudo, estejam abertos e se permitam tentar outras coisas. Acho que é muito importante. Com certeza, eu acho que cada coisa é uma época também. Na minha época, eu acho que porque Big Tech não existia, né? Tipo assim, não, eu nem pensava porque pra mim não existia a possibilidade. Então, era tipo concurso público. Eu também gostava, tipo, da ideia de professor. Então eu falei assim, mas professor não ganha dinheiro. Eu acho que eu entrei na mesma conclusão que você. Eu falei assim, não, então eu vou prestar concurso pra ser, tipo, professor universitário ou fazer um concurso. Eu lembro que tinha uns concursos, assim, pra fazer umas coisas aleatórias nos lugares, tipo, super remoto, assim. Mas que ganhava muito bem. Eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer, eu vou estudar, não sei o quê. Então, né, calma. Porque calma e vai explorando, assim, devagar. Eu acho que nosso objetivo aqui é colocar ideias, assim, ideias e possibilidades. Exato. Eu acho muito bom, assim, vocês fazerem o que vocês estão fazendo agora, que é assistir esse vídeo, assistir histórias de diferentes pessoas que tiveram diferentes trajetórias e se exporem a conhecer oportunidades. Acho isso muito bom. Sim. Bom, muito obrigada, Karen. Muito obrigada de novo por dividir aí seu tempinho aí com a gente. Se você... Imagina, adorei, muito legal. Eu falo demais aí, foi mal, galera. Ah, não, imagina. Nossa, foi muito legal mesmo. Eu acho que foi muito interessante o bate-papo. E é isso, queria agradecer você. E se tiver que falar tchau aí pra galera, dicas finais. Então, tchau, tchau, galera. Valeu aí pelo convite de novo, Amanda. Espero que tenha ajudado aí, compartilhar a história. Sabem que essas coisas existem, tá certo, existem. E me sigam no Instagram. Sim. É isso aí. Tá bom.